Os jogadores estão reclamando de barriga cheia ou o calendário do futebol está inchado? E aí, pessoal, beleza? Eu tava fazendo um roteiro no meu outro vídeo sobre os estaduais, que vou deixar aí no card, e um dos pontos que abordo naquele vídeo é a respeito do calendário. E também, vendo alguns comentários em outros vídeos sobre o tema, comecei a pensar, será que todo mundo entende realmente os problemas que geram um calendário inchado? Aí decidi fazer esse vídeo, não só para falar de alguns problemas do excesso de jogos, mas também para discutir alguns argumentos que geralmente aparecem quando o calendário do futebol é o assunto. Esse vídeo vai ter um pouco menos de edição e dados históricos, como fiz no dos estaduais, e vai ser um pouco mais opinativo, apesar de achar que não se trata apenas de opinião. Mas vamos lá então. Sempre houve a discussão a respeito do calendário e o excesso de jogos no futebol. Na verdade, não sempre, mas nos últimos anos as competições foram aumentando e o número de times também. O número das próprias competições foram aumentando. A Copa do Mundo já mudou de formato várias vezes para aumentar o número de jogos. A Champions também sempre seguiu esse caminho e recentemente aumentou de novo. O Intercontinental, o famoso Mundial, era jogo único e passou a ter fases eliminatórias. A Libertadores só classificava o campeão de cada país, e hoje até time de várzea ganha vaga. Nada disso é por acaso. Para as federações e times, mais jogos significa mais dinheiro. Só que aconteceu um fenômeno interessante nos últimos anos. Todo mundo gosta de uma graninha extra, não é mesmo? Então, alguns times começaram a pressionar as federações ao redor do mundo todo para participar da festa também. Só que esse ganha-ganha para os times, federações e TV tem um limite, e parece que chegamos nele. Os times que já estavam estabelecidos nessas competições começaram a ter muitas fases para participar. O que antes era um mata-mata direto, agora tem uma fase de grupo e depois o mata-mata. E o que acontece quando todo mundo pensa igual? Dá merda. E você cria um calendário repleto de jogos. No fim, todas as federações que gerenciam esses torneios pensam da mesma forma. Aumentar os jogos, agradam mais times e ganham mais dinheiro. FIFA, UEFA, Comebol, CBF e por aí vai. Então o calendário do futebol mundial ao longo dos anos foi esticando e o limite de todo mundo ganha é quando alguns param de ganhar e começam a ter efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais são os problemas que hoje o calendário gera para algumas equipes do futebol mundial. E que equipes seriam essas, grande profeta? As maiores do planeta, basicamente as que você torce ou gosta de acompanhar. São as equipes mais fortes e que brigam por títulos. Essas equipes basicamente têm por obrigação chegar nas fases agudas das competições de mata-mata e disputar cada ponto nos pontos corridos. Essa obrigação não é só por pressão da torcida e mídia, mas também porque cada fase passada em uma competição aumenta o prêmio da equipe. Disputar nos pontos corridos as posições acima da tabela garante também mais dinheiro e vaga para as competições de mata-mata, que chegando numa fase aguda gera mais dinheiro. Bom, vocês entenderam, é um ciclo sem fim. E para manter um time competitivo e que briga por vários títulos é preciso de dinheiro, concordam? Só que ainda assim, jogadores, técnicos e principalmente as equipes estão reclamando. Sim, pois a quantidade excessiva de jogos não gera apenas mais dinheiro. Ela gera mais lesões para os atletas, mais pressões para os técnicos e muitas vezes mais custos para as equipes na parte logística. Isso já vinha sendo debatido há anos na Europa, porém virou uma ameaça de greve quando no mesmo ano houve a implementação do Super Mundial e o aumento de jogos na Champions. Os jogadores começaram a reclamar publicamente disso. E muitos, como Rodri, Condé e até mesmo Guardiola, começaram a incitar uma greve entre os jogadores. No Brasil, sempre houve reclamações, mas nunca chegou a esse ponto. Porém, gera um problema muito mais grave que vou tratar depois. Enfim, o calendário está esticando cada vez mais e as equipes estão enfrentando muitos problemas para gerenciar seu tempo. No vídeo que fiz sobre os estaduais, comentei que a média de jogos do Palmeiras nos últimos anos era de 78 jogos por temporada, quantidade muito parecida com City, Real Madrid e PSG, que são equipes que estão sempre disputando títulos, assim como o Palmeiras. Esse número de 78 jogos basicamente dá 2 jogos por semana, quase a temporada toda. Pense que além dos jogos, muitas vezes tem as viagens, a recuperação do atleta e você ainda precisa treinar para o próximo jogo. Quando esse assunto aparece, sempre temos o seguinte argumento: estão ganhando milhões de euros por temporada e estão reclamando de trabalhar 2 dias na semana? Eu concordo com a ideia desse argumento.
Parece injusto realmente e de certa forma é, mas mesmo concordando, não dá para ignorar que o que os jogadores estão reclamando faz sentido e afeta também quem pensa assim. E se você, que seu time vai jogar na sua cidade e por conta de um jogo no meio da semana, o técnico decide poupar alguns jogadores? Mesmo que você não vá no estádio, você ficaria contente de assistir na TV o seu time jogar com o time todo reserva? Ou ficar meses sem o craque do seu time porque ele está lesionado? Esse problema afeta todo mundo. E outra coisa que é um fato no futebol moderno, a carga física aumentou muito para os jogadores. E aí, ou você vai ver equipes com um nível menor porque estão cansadas, ou vai ver jogadores se lesionando, e geralmente acontece os dois. Não é apenas a parte humana dos jogadores, já que mesmo que você ganhe milhões, o seu corpo tem um limite. E o futebol de alto nível leva em cada jogo os atletas ao limite. Mas também é sobre o nível do futebol jogado, é ter os melhores em campo, são todos os jogadores dando 100%, é ter um jogo de futebol melhor. E você que gosta de futebol tem muito a ganhar com isso, seja torcendo pelo seu time ou assistindo os melhores times do mundo. E não se engane, mesmo os times mais ricos do mundo não vão ter 22 jogadores do mesmo nível. Há uma competição também nas contratações. Mesmo com muito dinheiro, o excesso de jogos ainda vai atrapalhar seu time ou o time que você gosta de acompanhar. Óbvio que é uma reclamação da minoria, mas essa minoria é na verdade a mais importante, pois são os principais times que nós torcemos ou gostamos de acompanhar. São as potências que fazem o espetáculo do futebol. E no fim, é isso, o futebol é um espetáculo. Assistir um jogo é como assistir um filme, um show ou uma peça de teatro. E você não gostaria de assistir um show, um filme ou uma peça de teatro e faltar o artista principal naquele momento. Você não pagaria o ingresso para ver outra pessoa cantando no lugar do seu artista, ou não pagaria seu streaming se você não estivesse vendo a série que você gostaria de assistir. Falar sobre isso no Brasil especialmente é complicado, porque somos um dos países com maior desigualdade no mundo. Mas são os jogadores que fazem o espetáculo, e se gostamos e torcemos, deveríamos ouvir, já que também temos a perder. Eu sei que é estranho ver milionários falando sobre fazer greve, parece piada, eu sei. Mas eu penso como consumidor desse entretenimento, que quer ver o melhor desempenho quando assistir um jogo. E falando de Brasil, a coisa aqui ainda piora, para variar, já que o país é gigantesco e as viagens pesam muito mais para os times. O clima no Brasil é tropical e você vê vários jogos ocorrendo próximo aos 35, 40 graus. E ainda temos os estaduais, que equiparam os times, fazendo com que mesmo que não dispute todos os títulos, ainda tenha muitos jogos para jogar. Só que por que houve uma ameaça de greve na Europa, com todo mundo falando disso, e aqui só os treinadores, na maioria, que reclamam, com exceção de algum ou outro jogador? Simples, porque geralmente quem paga a conta é o treinador. O desempenho tá ruim? Demite o boneco. E aí fica fácil para dirigentes e muitos jogadores, já que tem um escudo humano para tancar os problemas. Então no Brasil, além do inchaço do calendário ir fazendo o desempenho das equipes e competições piorarem, como acontece no resto do mundo, aqui ainda cavamos mais fundo, já que a dança das cadeiras dos técnicos do futebol são um dos principais problemas do nosso futebol, continuar medíocre na concepção da palavra. Mesmo que na superfície o excesso de jogos não pareça um problema, quando pensamos mais a fundo, como tentei fazer nesse vídeo, percebemos que vamos ser impactados também por essas mudanças e aumento de jogos. Já nos deparamos no dia a dia várias vezes com esse assunto, reclamamos de time reserva quando assistimos aos jogos, ou ficamos frustrados quando vemos um craque deixar um jogo por conta de lesão. Só não paramos para pensar o porquê isso acontece. Mas essas reclamações de jogadores e técnicos parecem ter deixado isso um pouco mais claro. Bom, eu acho que é isso. Decidi fazer esse vídeo porque vejo que quem pensa dessa forma não deixa de ter razão. Mas vejo que o assunto é mais complexo que apenas dizer que são os caras ricos que estão reclamando. Então, esse é um pouco da minha opinião com alguns fatos sobre o calendário do futebol. E se você gostou do vídeo, deixa seu like aí e se inscreva no canal. Ajuda bastante, ainda mais que estou começando. Como é um assunto que rende muito pano para manga, deixe seu comentário para a gente discutir sobre ele. E espero vocês pro próximo vídeo.